Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos. Gostaria de desejar boas-vindas aos nossos visitantes, né? Algumas pessoas estão ainda chegando ao culto. E espero que a semana de todos tenha sido uma bênção, né? Uma semana guardada pelo Senhor. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de estarmos aqui mais um final de semana, né? Mais uma vez na casa do Senhor para começar a semana adorando ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura bíblica, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Aqueles que puderem. Está em João 4, do 43 ao 53. Diz assim: Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: Ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, nessa noite, onde nós temos mais uma vez, Deus, a oportunidade de prestar culto ao Senhor, junto aos nossos irmãos, ó Deus, a nossas famílias, Senhor Jesus. Obrigado por cada um dos que estão aqui. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, por esse momento de comunhão, esse momento, ó Deus, em que nós nos reunimos para abrir a Tua Palavra, para fazer a leitura delas e junto com nossos irmãos, Pai. Que nós possamos, ó Deus, continuar então a nossa semana, depois que nós saímos daqui, Deus, adorando e cultuando ao Senhor, Deus, como o Senhor é digno, para que mais uma vez nós possamos nos reunir todas as vezes, que seja com alegria, Pai, com gratidão em nosso coração, Senhor Jesus, adorando aquele que é digno de receber toda honra e toda glória, Senhor, e todo louvor. Nós nos reunimos aqui como teu povo, ó Deus, aguardando a tua vinda, e enquanto isso, Senhor, nós cultuamos ao teu nome, cultuamos ao Senhor, clamamos, pedimos ao Senhor, Deus, que seja presente neste culto de honra e de glória ao Senhor, Pai. Nós te adoramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Nós vamos então para a nossa agenda da família, os avisos da semana. Só um minutinho, irmãos. Os avisos semanais de 26 a 1º de maio. Essa semana é a semana da família. E aí o pastor falou, né, pela manhã, que ao invés da semana de jejum e oração, nós estaremos então reunidos em família ou com pessoas, né, que nós fizemos o convite para estar na nossa casa, para um momento juntos à mesa. Então, acho que o ano passado foi muito legal. A gente viu a maioria dos irmãos fazendo as suas refeições em casa, com as suas famílias e postando as fotos lá no grupo da igreja, né? Foi bem legal. Então, é um incentivo aos irmãos que não têm o costume de sentar, né? Às vezes nós
comer todos juntos ali. A bagunça, né, por causa das crianças pequenas, mas a gente sabe que logo elas crescerão e esse momento tem que fica na memória, né? Os filhos, eles lembram desses momentos juntos em família e a gente tenta se reunir o máximo que pode. Mas como o pastor sugeriu, não só com a sua família em casa, mas você pode então convidar pessoas não tão próximas, mas que você pode se achegar a elas, chamar para estar indo à sua casa, ao seu lar, ou o convite, aceitando os convites que forem feitos durante a semana para estarem juntos e para registrar esse momento, né? Família, como igreja também. Amém? Então, na quinta-feira, nós temos o PG às 20 horas. Na verdade, essa semana não tem PG. Você falou pela manhã, então, que é uma oportunidade, ao invés de você sair para ir ao PG, você pode sair para ir jantar na casa de alguém ou convidar alguém, então, fazer esse momento acontecer. Então, não temos PG na quinta-feira desta semana. Sábado, xadrez do reino, às 14h30. Mensageiras e embaixadores do rei, dia 31 de maio, às 16 horas, próximo sábado. E o culto de jovens também, no próximo sábado, dia 31 de maio, às 19 horas. Acho que só, né? E após o culto, a gente tem chocolate quente por apenas R$6, que a Simone preparou. Tem chocolate, barra de chocolate derretido no chocolate, irmãos. Então vamos aproveitar no final do culto, aquele friozinho, vamos lá. Então, tomar um chocolate quente e ajudar o nosso projeto aqui na igreja de mensageiros e embaixadores, que a Simone e as meninas aí têm feito. Mais algum aviso? Não? Amém. Então, nós vamos para o nosso momento de oração, de dedicação de dízimos e ofertas. E lendo esse texto, está lá em João, sobre o homem que saiu dali e ouviu, Jesus falou para ele, seu filho vai ser curado e tudo, e ele saiu dali e teve uma atitude assim de fé. Ele saiu daquele encontro com Jesus, crendo no que Jesus havia dito. E muitas vezes nós recebemos de Deus direções que nos desafiam a deixar a nossa zona de conforto. A gente às vezes quer garantia, a gente às vezes quer o controle, daquilo que vai acontecer, a gente fica calculando aí os riscos e as consequências, mas aquilo que Deus nos pede para fazer requer de nós uma resposta decisiva, requer de nós uma resposta de obediência, Então, quando nós obedecemos, nós liberamos o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aquele homem, ele obedeceu, saiu dali e experimentou o agir de Deus em nossas vidas. E em relação ao dinheiro, às vezes a gente pensa assim, e muitas vezes, durante a caminhada, nós amadurecendo na caminhada, hoje pela manhã nós estávamos falando sobre relação entre conhecimento e amadurecimento, E nós entendemos que não é vir aqui e dar R$20 esperando receber 40, não é dar 50 esperando receber 100, que alguns lugares vão pregar isso, Vão dizer que se você der tanto, você vai receber tanto. Não, mas é sobre fidelidade, é sobre gratidão e jamais, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, nós vamos entregar a Deus um pouco daquilo que Deus nos deu. Então, só nos resta gratidão. A nossa oferta, o nosso dízimo é reflexo da gratidão e da fidelidade de Deus nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado provisão. Então, nós temos que fazer o mínimo, que nós podemos fazer, até financeiramente. Então, o Senhor tem nos abençoado. E nós temos cantado, nós temos visto, nós temos ouvido e experimentado a bondade de Deus, a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos orar agradecendo por esse momento aqui de devolução e de entrega. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe, ó Deus, que abençoe cada um dos que estão aqui, Senhor, com portas de emprego, ó Deus, com a tua provisão, Senhor Jesus, nos lares. Ó Deus, o Senhor é um Deus de fidelidade, um Deus de provisão.
Mas nós sabemos, Pai, que todas as coisas que nós entregamos a Ti vêm das Tuas próprias mãos, Pai, e a Ti nós devolvemos. Ó Pai, o privilégio é nosso de administrar aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Tanto como a nossa vida, quanto os nossos bens, quanto a nosso lado, nossa vida financeira, Pai. Obrigado porque o Senhor tem provisionado, o Senhor tem nos dado, Deus, até mais do que nós pensamos. O Senhor tem sido bom todo o tempo conosco, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que têm enfrentado dificuldades, ó Deus, aqueles que têm andado desempregados, que estão buscando, ó Deus, então, um direcionamento na sua vida financeira, que o Senhor conduza, que o Senhor mostre, ó Pai, aquilo que é necessário para que seja feito da nossa parte para o Senhor, Deus. E o Senhor vai providenciar todas as coisas. O Senhor vai nos dar o que comer, o que vestir, onde morar, Pai. Nós cremos nisso. A Tua palavra diz para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Mas o Senhor está providenciando e cuidando de nós todo o tempo. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos? Amor que traz luz sobre as trevas.
declaramos, Pai, que nós precisamos de Ti, ó Deus. Que assim como a corça anseia pelas águas, ó Deus, como a terra seca anseia pela chuva, Senhor Jesus. Nós desejamos, precisamos de Ti, Senhor. Preciso de Ti.
serviu naquela cruz, sangrando até a morte, Pai. O Senhor me serviu. Antes de nós sermos alguém, Pai, antes de nós termos algo, o Senhor nos serviu. Antes de sabermos quem somos, o Senhor nos serviu. Precisamos de menos de nós mesmos, ó Deus. Precisamos de menos de nós mesmos. Mais do Senhor. Oh Deus. As paz, meus queridos. Amém. Que bom que nós, conduzidos pelo nosso Deus, chegamos à casa do Senhor mais uma vez, iniciamos mais uma semana na casa do Senhor. Como é bom louvar a Deus, como é bom ter a certeza de que Ele está conosco, como é bom poder falar, Senhor, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, porque ainda temos muito, o Senhor ainda tem muito preparado, reservado para nós. Nós precisamos nos colocar humildemente diante dele para que nós possamos não somente receber, mas aproveitar, usufruir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E se você chegou aqui nessa noite, não chegou aqui por acaso, uma noite especial que o Senhor preparou na sua vida para que você pudesse não somente louvar a Ele, mas que você pudesse receber dele aquilo que Ele preparou para mim, para você, para cada um de nós nessa noite. Eu quero convidar o nosso Ministério Infantil, a nossa equipe do Ministério Infantil, para ficar com as nossas crianças hoje. E quero convidar as nossas crianças também. Vou pedir ao pessoal da mídia que faça um ajuste aqui no celular, que eu estou me sentindo aqui um pouco canhoto, né? Eu vou chegar um pouquinho mais para cá. Então, se o pessoal da mídia precisa fazer um ajuste aí no celular, na transmissão. Vamos lá, crianças? Já o tio John, a tia Rebeca, a tia Carol e a tia Léo. Vamos orar? Isso. Chegando muito de mochila, tu vai para a escolinha agora. Pai, obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Em especial, obrigado pelo privilégio que nós recebemos do Senhor, de podermos não somente instruí-las, não somente cuidar delas, ó Deus, mas poder também ensiná-las, primeiramente por meio do nosso exemplo, como te servir, como te adorar, como prestar culto ao Senhor.
E obrigado também, Senhor, porque temos tido a liberdade de trazer as nossas crianças até a Tua casa, de podermos ensinar a elas a Tua palavra. E nesse momento, Senhor, em que elas vão sair daqui e vão para um momento em que elas vão poder ouvir a Tua palavra numa linguagem apropriada para elas, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, abra cada coraçãozinho desse, Senhor, cada mente de cada uma das nossas crianças, ó Deus, para que elas recebam mais uma porção de Ti e da Tua palavra. Capacita a nossa equipe do Ministério Infantil, Senhor. Obrigado pela liderança desse ministério. Obrigado pelos voluntários desse ministério, Senhor, que tem se colocado à disposição neste privilégio, nesta missão que é ensinar a Tua palavra às nossas crianças. Desde já, nós rogamos pela alma de cada uma delas, Senhor, tudo que elas têm aprendido sobre Ti e a Tua palavra, Senhor, floresça no momento certo, ó Deus, que o Senhor proteja cada mente e cada coração, para que quando elas se tornem ou se tornarem adultas, Senhor, elas escolham continuar vindo à Tua casa, escolham continuar vindo Te prestar culto, escolham, Senhor, continuar aprendendo mais de Ti, e que ao crescerem, Senhor, se tornem homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, fiéis a Ti, Senhor, e permaneçam contigo até o final das suas vidas. Quanto a nós que vamos ficar aqui, a nossa oração também é para que o Teu Santo Espírito que está conosco, Senhor, mais uma vez abra as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos ouvir e também compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Olha que saiu um amém bem forte aqui, hein? Hoje, meus queridos, hoje é o último domingo do mês de maio e próximo domingo já é 1º de junho. Nós já vamos entrar no mês do nosso aniversário, mas hoje nós temos algo especial ainda a rever ou a ver, porque durante esse mês de maio nós fizemos ou iniciamos uma nova série de mensagens com o tema A Vida Machuca e Deus Cura. Uma série de mensagens composta por 3 mensagens. Então nós iniciamos, ou no início do mês, nós fizemos a primeira mensagem. Depois, no segundo domingo do mês, que é o segundo domingo do mês de maio, o dia que nós celebramos o Dia das Mães, nós fizemos uma pausa para homenagear, para lembrar, para celebrar, para agradecer a Deus pela vida das nossas mães. No último domingo, ou no domingo passado, nós reiniciamos a série e hoje nós vamos para a 3ª mensagem da série. A vida machuca e Deus cura. Os versículos que nós estamos usando como referência estão lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, o verso 6, que diz: todavia, o Senhor falando sobre Israel, todavia trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Um povo que estava escravizado e exilado seria restaurado, seria curado pelo seu Senhor. E todas as vezes que nós pensamos nisso, nós precisamos avançar, nós precisamos continuar crescendo como cristãos. É por isso que o segundo texto que nós usamos para fundamentar a nossa série está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, o verso 1, que diz: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, sobre o que significa ser um cristão maduro, uma pessoa que possui maturidade. Então, não é tempo de permanecermos como estamos, é tempo de avançarmos, é tempo de amadurecermos. E para isso nós precisamos deixar aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos ensinamentos e avançarmos naquilo que a palavra do Senhor tem para nos falar. Na primeira mensagem nós falamos sobre algo muito importante, que eu e você, para sermos curados por Deus, nós precisamos admitir as nossas fraquezas e limites. O Senhor rejeita um coração soberbo, o Senhor rejeita um coração arrogante. Para que Ele promova a cura na minha e na sua vida,
tem que haver a admissão das nossas fraquezas e dos nossos limites. Até porque tem coisas que eu e você não podemos fazer. Somente Deus pode fazer. O ser humano é limitado. O Deus a quem nós servimos, não. No texto de Romanos, no capítulo 7, o versículo 20, o apóstolo Paulo diz: ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O próprio apóstolo Paulo admitindo as suas fraquezas, admitindo os seus limites, que apesar de ele não querer fazer algumas coisas, o pecado que habita nele ainda faz com que ele cometa ou haja de uma forma que ele não gostaria. A segunda mensagem foi: atente para a sabotagem, ou cuidado com a autossabotagem. Por quê? Porque muitas vezes eu e você, mesmo admitindo as nossas fraquezas e os nossos limites, nós muitas vezes, pelos nossos comportamentos e pelas decisões que nós tomamos, nós nos autossabotamos. E o texto de Romanos, lá no mesmo capítulo 7, o versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E se você estiver procurando a cura, ou querendo e pedindo ao Senhor para curar você de algo específico, mas se você estiver caminhando em outra direção, isso dificilmente vai acontecer, porque o nosso Deus não é um Deus invasor. Ele é um Deus que faz questão de ser recebido por aqueles que o buscam. Mas o nosso Deus não invade o meu e o seu coração. Então é preciso admitir as nossas fraquezas e limites, mas também prestarmos atenção nas nossas decisões, nas nossas atitudes, para que não haja uma autossabotagem daquilo que temos ou que estamos procurando. E hoje, como terceira mensagem dessa série, o tema é: avance para a sua cura. O apóstolo Paulo também, falando da igreja de Filipe, no capítulo 3, no versículo 13, ele vai dizer, ele falando sobre o ato, sobre a necessidade de nós avançarmos, de nós prosseguirmos no nosso objetivo. Ele diz assim, depois de repassar as orientações da igreja de Filipe, ele fala assim: olha, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Avance para a sua cura, porque muitas vezes nós descobrimos algumas coisas, fazemos a análise ou os diagnósticos corretos, e aí depois somos tomados pelo medo, somos tomados pelas circunstâncias, como falamos no domingo passado, somos dominados pela procrastinação e simplesmente não avançamos, não seguimos ou não damos o próximo passo em direção à nossa cura. E é por isso que nós precisamos avançar para essa cura. Segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, o versículo 9, a palavra de Deus nos diz, Paulo falando, que havia pedido para Deus para ser liberto de um espinho na carne, de um problema, e depois ele recebe essa mensagem do Senhor, essa resposta do Senhor: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, ele já falando sobre ele, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo, repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse e haja em mim e em você, é preciso haver espaço em nós. É preciso haver espaço em nós. Muitas vezes nós estamos cheios das nossas próprias decisões, das nossas próprias certezas, das nossas próprias fraquezas e limitações, tão cheios que não há espaço para que o Espírito Santo de Deus haja. E quando nós nos abrimos para isso, nós vamos conseguir dar mais um passo, nós vamos conseguir avançar para a nossa cura. E aí eu gostaria de continuar fazendo uma pergunta para você. Você já tentou fazer ou já tentou mudar alguma coisa na sua vida por você mesmo? Existem algumas coisas nas nossas vidas que eu e você lutamos para mudar. Às vezes um comportamento, às vezes um pensamento, uma atitude, uma ideia, uma posição,
específica e nós, algumas vezes, de maneira equivocada, tentamos mudar isso pelo nosso próprio esforço. E, naturalmente, algumas coisas eu e você somos capazes de mudar sozinhos. Mas também, naturalmente, algumas coisas que eu e você gostaríamos de mudar na nossa vida, gostaríamos de promover como mudança na nossa vida, simplesmente pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias capacidades, nós não vamos conseguir. Você já tentou fazer alguma mudança assim? Tem gente que tenta seguir uma dieta mais equilibrada, né? Tem gente que tenta se livrar da Coca-Cola, né, Josânia? E de tantas outras coisas que você gostaria de mudar na sua vida. E às vezes nós estamos tentando fazer isso sozinhos. Tem pessoas, por exemplo, que estão tentando sozinhas se curarem emocionalmente. E isso não vai funcionar. Porque existe uma parte da cura emocional que não é feita pela própria pessoa. Existe uma parte que ela precisa receber a ajuda de outra pessoa. E a parte mais importante da cura emocional é uma parte que somente Deus pode fazer. Então, às vezes, nós nos pegamos nesses equívocos, tentando resolver os problemas e as situações por nós mesmos. Às vezes, nós fazemos coisas insanas e sem sentido, como, por exemplo, queremos mudar outras pessoas. Você já tentou fazer isso? Eu gostaria tanto que fulano fosse assim, que fulano fosse assado. E aí você começa, eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ela. Né? Eu gostaria que meu esposo, minha esposa me entendesse. Eu gostaria que ela soubesse que ele deve fazer assim, assim, assado. Eu gostaria tanto que o meu esposo fosse assim, assim, assado. E se passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 25 anos, e você ainda não conseguiu mudar a outra pessoa. Às vezes nós temos esses rompantes, né? Queremos ser ou queremos fazer coisas que estão fora do nosso alcance. Muitos acham que para avançar para a cura, precisam só da força de vontade. E isso não é uma verdade completa. Muitos acreditam ou acham que para avançar para a cura, precisam só de força de vontade. E isso não é uma verdade completa. Como eu já disse, existem coisas que estão fora do seu alcance. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá ainda no capítulo 7 de Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Isso já aconteceu com você? Você sabe o que você deveria fazer, e aí você se propõe a fazer, talvez você até comece a fazer, faz durante 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco você se pega não fazendo mais. E aí o texto continua dizendo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Tem alguma coisa hoje, que você faz hoje, que você gostaria de parar de fazer? Eu preciso te dizer que algumas coisas você não vai conseguir fazer sozinho. Mas eu e você precisamos prestar atenção numa coisa, preste bastante atenção em 4 informações muito importantes para você. Primeiro, nós precisamos de ajuda do alto, não de autoajuda. Precisamos de ajuda do alto, não de autoajuda. Eu vou repetir, acho que já pela 50ª vez. Tem coisas que você e você não somos capazes de fazer, só Deus pode fazer. Precisamos de força de visão para viver nosso propósito. A maioria dos problemas, das situações que um dia nos machucaram e continuam a caminhar conosco, continuam a nos ferir, simplesmente estão fora dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas você precisa enxergar isso. O Senhor já sabe qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. E muitas pessoas estão sofrendo porque ainda não descobriram qual é o seu propósito aqui na terra. Elas estão sofrendo justamente por causa disso. Porque estão fazendo tudo, menos aquilo para o qual elas foram criadas e chamadas para fazer. Precisamos de força de compromissos, prioridades. Se você, falamos domingo passado, se você não agir de maneira intencional, se você não agir de maneira proposital, muitas coisas você não vai fazer na sua vida. Você tem que decidir, definir o que vai fazer e de propósito, atribuir a sua vida como prioridade. Falávamos domingo passado também sobre o tempo, né? Quem é que tem tempo sobrando hoje em dia? Falei assim, olha, essa semana, pastor,
eu estou tranquilo, eu vou ter aí pelo menos uns 3, 4 dias de folga. Ninguém tem tempo de folga mais. Para você arrumar tempo para alguém ou para alguma coisa, esse alguém ou essa alguma coisa precisa ser prioridade para você. Tudo que é prioridade para você, você tem tempo. Pode prestar atenção. Você fala assim, eu não tenho tempo. Essa semana eu não fiz isso, pastor, porque não deu tempo. Pai, mãe, filha, filho, eu não fiz isso porque não deu tempo. Se era prioridade para você, você vai arrumar. Quando é prioridade para mim e para você, nós arrumamos tempo. Há tempo suficiente para aquilo que é prioridade para nós. Nós precisamos entender também que será um processo. A cura é um processo. A cura, ou para sermos curados, a vida machuca e Deus cura. Para sermos curados, precisamos entender que será um processo. E qual é o objetivo do processo? Todos nós cremos que Deus pode curar e resolver todos os nossos problemas apenas com uma palavra. Amém, irmãos? Apenas com uma palavra de Deus Ele pode resolver toda e qualquer coisa na minha, na sua história. E a grande pergunta, ou a pergunta seguinte é: por que geralmente Deus não faz isso? E eu digo geralmente porque algumas coisas que você orou, algumas coisas que você já pediu a Deus, Ele resolveu. E outras parece que, pastor, não sei nem se eu vou conseguir resolver um dia. Por que Deus, que pode resolver todas as coisas apenas com uma palavra, não resolve algumas coisas nas nossas vidas? Porque nós precisamos passar por um processo. As mudanças, preste atenção nisso, mais significativas e mais duradouras que vão acontecer na sua vida, vão acontecer por meio de um processo. São aquelas coisas, aquelas lembranças, aqueles ensinamentos, aquelas lições que você vai levar para o resto da sua vida. Foi quando você passou por um processo. E quando eu e você estamos passando por um processo de cura, eu e você precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo, e eu vou te contar um segredo que está na palavra de Deus. Enquanto eu e você não aprendermos tudo que o Senhor quer nos ensinar no processo, não sairemos dele. Então, se é um processo difícil, é muito bom aprender mais rápido, não é? É muito bom conseguirmos sair do processo mais rápido, aprender tudo aquilo que precisamos aprender. Então, a ação de Deus em sua vida vai acontecer no início, no meio ou no fim do processo. Mas você precisa entender que o processo é indispensável. É preciso que nós tenhamos um aprendizado, que aprendamos quais foram os motivos, quais foram as razões e as circunstâncias que nos levaram a estar participando daquele processo. Pois se não atentarmos para o processo, preste atenção nisso, uma das coisas que o processo faz comigo e com você é nos possibilitar um aprendizado para lidar com outras situações. Então, às vezes, você não está lidando com a mesma situação, mas quando você já passou por um processo anterior, você fala, olha, tem algumas coisas, já viram isso, de matéria de pré-requisito? Daqueles que já fizeram a faculdade, o curso superior, você vai fazer, na faculdade você vai fazer algumas matérias que são básicas, que são elementares. Mas a partir do momento em que você vai evoluindo no seu curso, chega um momento em que para você fazer algumas matérias, você será necessário que você já tenha cursado outras matérias. São as matérias com pré-requisitos. E às vezes eu e você vamos enfrentar situações na vida que, se já tivermos feito outras matérias, nós já vamos ter os pré-requisitos ou alguns pré-requisitos para enfrentar aquele novo momento. Então, é necessário aprendizado. É necessário aprendizado. E preste atenção nisso, porque mesmo entendendo que é necessário o aprendizado, eu e você vamos enfrentar alguns obstáculos, vamos encontrar alguns obstáculos para esse aprendizado. Preste atenção. O primeiro deles, a religiosidade pode te impedir de iniciar o processo. Você está preso a ritos, a dogmas, a declarações e a convicções e talvez até ao tradicionalismo, que não é tradição, é tradicionalismo.
E essa religiosidade vai te impedir de iniciar o seu processo de cura. O pastor Rivioli vai falar algo muito importante sobre corações quebrantados, sobre quebrantamento. Ele vai falar assim: o quebrantamento é uma disposição para abandonar o nosso orgulho, nossas pretensões, e a postura de autojustificação é o pré-requisito para termos nossas vidas e igrejas abençoadas por Deus. Vou repetir o que eu disse no começo dessa mensagem: o Senhor rejeita um coração soberbo. O Senhor tem prazer em atender um coração quebrantado. E às vezes você não quer se submeter a algumas coisas, você fala assim: não, eu não aprendi assim, aqui nunca foi assim, pastor. Eu nunca precisei disso, e eu nunca vou precisar. Preste atenção, se você não está sendo ou seguindo apenas a religiosidade pode te impedir de iniciar o processo. Outro obstáculo que você pode encontrar, a compulsão pode te impedir de iniciar o processo. A compulsão nada mais é, lá na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nós vivemos uma era de consumismo. Nós vivemos uma era de compulsão. As pessoas estão buscando cada vez mais e mais coisas, mais conhecimento, mais bens, mais posses. As pessoas querem mais. Nós cantamos que devemos querer menos, né, Camila? Mas as pessoas nós estamos querendo cada vez mais. Estamos sendo impulsionados pela sociedade que nós vivemos e queremos cada vez mais. Quantas pessoas, que estão enfrentando problemas financeiros e recebem como diagnóstico, o primeiro diagnóstico do seu problema financeiro, elas estão comprando coisas que não são necessárias, coisas que elas não precisam comprar. E aí muitas vezes nós vemos isso bem presente nas coisas materiais, mas nós vemos isso também presente nas vidas da pessoa. Eu conheço pessoas que eu não sei mais nem como classificá-las. Ela não é mais PhD, ela é PhDC, não sei o que ela é mais. De tanto curso que ela faz, de tanto que ela estuda, de tantas capacitações que ela já participou. E aí o conhecimento é errado, buscar conhecimento não é. É errado ou é ruim, ou está errado uma pessoa ter um alto conhecimento, um alto nível de conhecimento, não está. O que eu estou falando para vocês é que tem pessoas que são compulsivas nessa área também. Elas vivem para estudar. E aí eu e você precisamos prestar atenção se isso não está atrapalhando eu e você iniciarmos o nosso processo. Eu e também podemos ser atrapalhados ou podemos encontrar obstáculos com a codependência. A codependência pode te impedir de iniciar o processo. E o que é a codependência? A codependência é a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com os outros ou consigo mesmo. Você sabia que existem pessoas que não têm um relacionamento saudável com elas mesmas? E olha só como isso pode acontecer, de duas formas, ainda falando da auto ou da codependência. Nós podemos encontrar a codependência impositiva, onde o indivíduo acha-se indispensável para os outros, busca sempre autoafirmação, impondo sua maneira de pensar e de agir. Tem forte tendência de controlar as pessoas e situações, podendo usar da manipulação. Pessoas que acham que são o centro do mundo. E geralmente essas pessoas têm algo muito característico que elas carregam, o carisma. Pessoas que conseguem juntar outras pessoas ao redor delas, e isso acaba reforçando essa ideia da codependência impositiva. Existe também a codependência anulativa, que é o contrário, onde o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Ela não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites, não sabe dizer não. Você conhece uma pessoa que não sabe dizer não?
Esse dia eu estava conversando com uma ovelhinha e eu falei para ele assim, olha, essa semana nós conseguimos conversar, essa semana nós conseguimos agendar o horário, mas pode ser que semana que vem eu não consiga. E aí eu preciso te dizer logo quais são os motivos. Talvez eu esteja com vontade de ficar em casa, talvez eu tenha que ir visitar a minha cunhada, talvez eu tenha que ir no aniversário do meu sobrinho, talvez vá passar o jogo de futebol meu preferido. E aí eu falava com essa mesma ovelhinha, eu falei assim, e isso tem que estar tudo bem. Relacionamentos saudáveis. As pessoas precisam entender que elas, nem eu, nem você, nós não somos o centro do mundo, o centro do universo. Mas nós também não podemos nos anular, não podemos aceitar, receber e fazer tudo o que as outras pessoas querem, porque senão nós vamos estar sofrendo da codependência anulativa. Então preste atenção nisso, você tem dificuldade de dizer não? Você tem se sacrificado e sofrido simplesmente porque você não sabe dizer não para as pessoas? É preciso saber dizer não, e as pessoas que convivem com você precisam entender esse não, e tem que ficar tudo bem. Você tem um amigo ou uma amiga que você não vê muito, que você não visita muito, que você não fala muito, mas quando você se encontra com essa pessoa, é como se vocês nunca tivessem estado separados? Vocês têm um tipo de amizade saudável assim? Vocês têm algum amigo ou alguma amizade saudável a esse nível? Existem pessoas que não se veem há anos, não se falam há anos, e quando elas se encontram, elas não vão se encontrar para cobrar uma da outra, para reclamar uma da outra, para falar, olha, nos momentos mais difíceis da minha vida você não estava aqui, no momento mais alegre da minha vida você não estava aqui. Não, elas só querem aproveitar aquele momento. Relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis só é possível ser praticado por pessoas que estão curadas, por pessoas que são libertas, por exemplo, da codependência. Então preste atenção nisso, como você pode identificar uma limitação ou alguma área de recuperação na sua vida. Tudo sobre o que você não pode ou não consegue falar já está fora do controle em sua vida. Existe algo que você não consegue falar que te incomoda, que você fala assim, não, esquece isso, vamos tratar de outro. Eu não gosto de falar disso. Você já conversou com alguém assim? Ou já teve algum início de conversa assim? Você vai começar uma conversa com a pessoa fala, não, vamos mudar de assunto. Isso eu não gosto de falar. Isso me machuca, isso me traz lembranças de coisas que eu luto para esquecer há anos. Tudo aquilo que você não consegue falar sobre é algo que está fora do seu controle, mas também é algo que naturalmente precisa ser curado, precisa ser restaurado. E a grande boa notícia para mim e para você é que as coisas que eu e você não conseguimos fazer, Jesus consegue fazer. Quem tem o poder para mudar, restaurar, transformar e curar a sua vida é Jesus. É Jesus. O que vocês estão ouvindo hoje são orientações da palavra de Deus que vão auxiliar a mim e a você a avançarmos em direção à nossa cura. Mas quem promove a cura, quem tem o poder, quem vai fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer, é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Então, nessa última mensagem da série A Vida Machuca, porque ela machuca mesmo. Existem coisas que fazem parte do mundo contaminado pelo pecado que eu e você vivemos. Pessoas nos desapontam, injustiças nos afrontam, a violência fere a santidade de Deus, a maldade luta contra a santidade de Deus. A vida machuca. Nós perdemos pessoas aqui nesse mundo que nós amamos, passamos pelo luto, pela dor, pela morte, enfrentamos a morte. A vida é dura, a vida machuca, mas Deus cura. E aí nessa noite, depois de fazermos não somente as duas mensagens anteriores, mas toda essa reflexão inicial, eu quero compartilhar com você algumas decisões que você precisa tomar para auxiliar no seu processo de cura.
para que você avance no seu processo de cura. E preste bastante atenção nisso, porque são decisões para auxiliar, porque nós estamos falando de algumas orientações. Cada pessoa tem a sua própria história de vida, cada pessoa tem as suas próprias feridas para serem curadas. E talvez você chegou aqui nessa noite e falou assim: pastor, engraçado que eu estou ouvindo essa mensagem, mas eu não tenho nada para ser curado. Eu quero te dizer que se você ainda não tem, em breve você terá. Em breve você terá. Porque a vida é assim. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, por exemplo, nós assumimos os riscos de nos relacionarmos com as pessoas. Pessoas podem nos alegrar, pessoas podem nos amar, ajudar a realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, mas pessoas também podem nos magoar, pessoas também podem nos decepcionar. Nós podemos decepcionar as pessoas. Então esse é somente um dos exemplos que pode acontecer. Então eu quero falar com você sobre algumas decisões. E por que decisões também? Porque é algo individual. Lá no Maranhão, cadê a Fernanda? Lá no Maranhão tem um ditado que diz assim: cada um sabe aonde o seu calo aperta. Cada um sabe quais são as decisões que precisam tomar. Porque eu vou falar pelo menos de 8 decisões que você pode tomar para avançar na sua cura. E talvez você esteja precisando só de 3. Talvez você esteja precisando de 11. Você fala: pastor, não tem mais 3 aí não? Talvez você esteja precisando de 5. Talvez você não esteja precisando de apenas 1. Então eu quero compartilhar com você. E agora eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou chamar você para participar comigo. Primeira decisão: eu decido admitir, eu tenho problemas. Eu decido admitir, eu tenho problemas. Vamos falar juntos? Eu decido admitir, eu tenho problemas. Tem alguém aqui que não tem nenhum problema? Assim, pastor, engraçado. Eu fiquei repetindo isso aí, mas não tem problema nenhum na minha vida. Né? Se você não tem nem, pelo menos, nem um professor que explica a matéria e você não consegue aprender, você realmente está de parabéns. Você é uma pessoa que não tem problema. Mas eu creio que todos nós temos algum tipo de problema. Alguma coisa. E o salmista vai falar, Salmo 32, verso 3: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É preciso admitir que tem problemas. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Se afirmarmos que não temos pecado, não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo Paulo, nós lemos anteriormente, ele falou assim: olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o pecado que habita em mim faz eu fazer coisas que não gostaria. Segunda decisão: eu decido confiar. Eu preciso confiar. Vamos falar? Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Eu gosto desse confiar. Você confia em alguém que você não conhece? Ninguém vai confiar em alguém que você não conhece. Se você está andando com seu filho pequeno na rua, seu filho de 3 anos, segurado na sua mão, aí você fala assim: eu gostaria muito de entrar ali naquela loja, mas está muito cheio, não vou entrar porque eu estou com criança. Aí vai passando um estranho na rua, você fala assim: ei, fulano, vem aqui, fica com meu filho aqui um pouquinho enquanto eu vou ali no supermercado. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém confia em quem não conhece. Você conhece o Deus a quem você serve? Amém. Você confia nele? Amém. Lá no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 7, o texto vai dizer: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Amém? Amém? Você é protegido por Ele. Provérbios 3:5 vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não confie no seu coração, confie em
Deus. Salmo 40, verso 4 vai dizer: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Tem gente que está servindo Mamon. Sabe quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Tem gente que acredita que tem, por ter o dinheiro e por ser o dinheiro capaz de comprar muitas coisas, muitas pessoas de maneira equivocada não acreditam que o dinheiro pode comprar tudo. E uma das principais coisas que o dinheiro não pode comprar é a sua saúde. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter acesso aos melhores tratamentos do mundo. Se Jesus chamar a sua senha, foi. Senha 14. Nessa, né? Senha 14. Foi. Marcos capítulo 5, versículo 33 diz: não tenha medo, tão somente creia. Meus queridos, parece uma simples orientação, mas confiar em Deus nos dias bons, confiar em Deus em dias felizes é muito fácil. Confiar em Deus quando o meu dinheiro ainda consegue fazer alguma coisa é muito fácil. Confiar em Deus quando meu pai e a minha mãe ainda são o meu socorro é muito fácil. Outra coisa é confiar em Deus quando você não tem mais nada em que confiar. Que você entende que não há mais nada que você possa fazer. Nesse momento, confiar em Deus, por incrível que pareça, é mais difícil. Então não é uma simples decisão, não receba como uma simples orientação na sua vida. Confiar é o segredo de receber o cuidado daquele em quem nós confiamos. Vou repetir: confiar é o segredo de receber o cuidado daquele em quem confiamos. Eu decido confiar. Você decide confiar? Amém? Então vamos lá, porque são 8, mas nós estamos na terceira. Daqui para meia-noite a gente termina. Eu decido entregar. Eu entrego tudo. Vamos falar juntos? Eu decido entregar. Eu entrego tudo. Mais uma que parece uma simples orientação. Eu vou entregar, pastor. Eu decido entregar. Se tem uma coisa que eu e você não gostamos, é de perder o controle. Nós gostamos de ter o controle das situações. Nós gostamos de ter o controle das coisas que acontecem. É por isso que muitas vezes nos nossos relacionamentos nós falamos assim: olha, aqui não, comigo não. Porque você quer ter o controle. Você quer ter a garantia de que você consegue controlar o que está acontecendo. Mas entregar, olha só o que diz lá Mateus 11, 28, o convite de Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tem que ir até Jesus. E tem que entregar o cuidado para Ele. Entregar tudo para Ele. Então, o que parece uma simples orientação é eu e você, literalmente, abrirmos mão do controle e entregarmos o controle de tudo nas mãos de Jesus. E isso não é tão fácil de fazer, mas é a única maneira de recebermos o cuidado e a cura de Jesus. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você tem coragem de ir até Jesus e deixar tudo com Ele? O Salmo de número 55, verso 22 vai dizer: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue tudo a Deus. Quarto, eu decido depender. Vamos falar juntos? Eu decido depender. Eu preciso depender. Mateus 6, 33 vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. O texto do capítulo 6 está falando sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades. O texto vai dizer assim, que não se preocupem, porque Deus conhece tudo o que vocês precisam, o que comer, o que beber, o que vestir. E aí o 33 vai dizer: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Quais coisas? O que comer, o
que beber e o que vestir lhes serão acrescentados. E aí você fala, ou eu e você precisamos entender isso, né? Para que nós façamos de fato isso, é preciso depender do nosso provedor. Nós temos insistido nessa ideia. Essa igreja aqui não tem o hábito de pedir. Você nunca vai ver essa igreja aqui pedindo dinheiro para você, pedindo dinheiro para os irmãos. Nós cremos e nós entendemos verdadeiramente que o Senhor é o nosso provedor, que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos, os empregos que nós temos, os salários que nós recebemos, não são frutos simplesmente das nossas capacidades técnicas, das nossas habilidades ou dos nossos níveis de relacionamento. Tudo isso foi o Senhor que nos deu, é o Senhor que nos dá. Não, irmãos, e quando nós devolvemos parte disso, que é o dízimo, 10%, quando nós ofertamos generosamente a casa do Senhor, nós cremos, nós entendemos, nós sabemos que estamos devolvendo 10%, e estamos ficando com 90% daquilo que o próprio Senhor nos deu. Então é preciso depender. O Salmo 62, verso 7 vai dizer assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Eclesiastes 4, os versículos de 9 a 12 vai dizer: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu preciso depender primeiramente de Deus, mas tem momentos em que nós vamos depender da ajuda de outras pessoas. A autossuficiência luta contra a cura. Às vezes eu e você vamos precisar de ajuda. Nenhum de nós é tão bom que nunca precisou ser ajudado, nunca precisou ajudar alguém. Preste atenção nisso. E preste atenção no final do versículo 12 que diz: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não sei se você prestou atenção nesse texto. Está falando que o homem sozinho é mais fácil de ser vencido, que 2 homens fica melhor, porque um pode ajudar o outro e fica mais difícil de ser vencido. Mas quando o versículo 12 termina, ele fala que um cordão não de 2 dobras, mas um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. Sou eu, a minha ajuda e a ajuda suprema de Deus. É assim que funciona. Quinto, nós estamos já encerrando, meus irmãos. Fiquem tranquilos, quando eu falei meia-noite, eu acho que é a hora que eu vou chegar em casa, mas eu vou deixar vocês saírem um pouquinho antes aqui. Quinto, eu decido obedecer. Vamos falar isso? Eu decido obedecer. Eu vou obedecer. Vai mesmo? Quem está com a sua Bíblia aí? A sua Bíblia impressa ou no celular? Levante a mão. Está com a sua Bíblia aí, né? Sabe o que isso significa? Que o que você precisa saber sobre a vontade de Deus para a sua vida, sobre as orientações de Deus para a sua vida, está na sua mão. Então, por que eu e você não obedecemos? Talvez você estude a Bíblia todos os dias, esteja lendo a Bíblia todos os dias. Qual é a sua dificuldade em obedecer? João, no capítulo 14, verso 15, vai dizer: olha só, se vocês me amam, Jesus falando, obedecerão aos meus mandamentos. O mesmo capítulo, o mesmo texto de João, ou o mesmo evangelho de João, no capítulo 15, versículo 10, vai dizer: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus não só manda eu e você obedecermos, ele dá o exemplo. João 14, 21 vai dizer: quem tem os meus mandamentos e desobedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João ainda, capítulo 13, dos versos 34 a 35, vai dizer: um novo mandamento lhes dou, Jesus falando, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É preciso decidir obedecer a palavra de Deus. Se você diz que ama ao Senhor, uma prova disso é
que você obedece a Ele. Obedece a palavra dele. Sexto, eu decido confessar. Vamos falar? Eu decido confessar. Eu vou falar. E como Deus faz as coisas de maneira fantástica, né? Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre confissão. Lembram disso? Os irmãos que estavam aqui na escola bíblica, estávamos falando sobre confissão. A confissão é uma parte do processo da cura. Mas você precisa tomar cuidado com quem você vai se confessar. Você precisa saber quem é essa pessoa, para quem você vai contar a sua vida ou a sua história de vida. Você precisa se lembrar que somente Jesus tem poder para curar e somente Deus tem autoridade para perdoar os seus pecados. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher, nunca existiu, não existe, nunca existirá nenhum homem e nenhuma mulher que seja capaz de perdoar os seus pecados. Somente Deus é capaz de perdoar pecados. Então aqui a confissão é para cura, não para perdão de pecados, não necessariamente para perdão de pecados. A confissão para perdão de pecados é diante de Deus. Você também precisa confessar, mas você precisa confessar a Deus. Você confessa para o seu irmão, você confessa para outras pessoas para ajudar o seu processo de cura. Tiago 5,16 vai falar isso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Perceberam? Você confessa, você compartilha com o seu irmão e oram uns pelos outros. Salmo 32,5 vai dizer, o salmista: então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quem perdoa é Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 10 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Confessar para que possamos ser perdoados. Confessar a Deus para que possamos ser perdoados. E muitas pessoas, eu quero parar por um instante aqui nesse versículo. Muitas pessoas chegam na igreja, chegam diante de Deus, se sentindo tão mal, se sentindo tão culpadas, sentindo tanto o remorso e a pressão de algo ou de uma falha que elas cometeram, de um pecado, de uma decisão equivocada que elas cometeram no passado. Ainda sofrem as consequências desse erro. E muitas vezes essas pessoas não se sentem dignas de estar diante do Senhor, não se sentem dignas de falar com Ele. Deixa eu fazer um aviso para você, se porventura você já se encontrou ou se encontra nessa situação. Essas ideias não vêm do próprio Deus. A ideia do Deus a quem eu e você servimos é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O inimigo tenta mantermos, eu e você, presos no nosso passado, nos nossos erros. Jesus quer nos curar, Jesus quer nos dar uma nova vida, um novo começo, uma nova oportunidade. Por isso, em nome de Jesus, não fique preso aos seus passados, não fique preso aos erros que você porventura cometeu no passado. Confesse ao Senhor, peça perdão a Ele, Ele vai te perdoar, Ele vai te curar, Ele vai te purificar de toda injustiça, e você vai receber uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo começo. E tudo aquilo que tentaram para falar para você ou com você contra isso, que vai contra a palavra de Deus, rejeite em nome de Jesus, porque não procede do Senhor. Sétimo e penúltimo, eu decido reparar. Vamos lá? Eu decido reparar. Eu me disponho a reparar. Mateus 6,14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Meus queridos, existem coisas que eu e você fizemos um dia contra algumas pessoas, ou deixamos de fazer, que simplesmente não podem mais ser reparadas. Algumas você fez, talvez, com uma pessoa que inclusive já partiu daqui desta terra.
e você não tem como mais reparar. Mas preste bastante atenção nisso. Existem algumas coisas que eu e você ainda temos condições de reparar, de tentar ajustar. Você precisa prestar atenção no que seria isso. Existe alguém para quem você precisa pedir perdão? Talvez você que é mais jovem está aqui, ou talvez você já, inclusive, mais adulto. Eu não sei nem com que palavra eu defino isso, talvez seja pelo fato também de eu já ter perdido meu pai e a minha mãe há muito tempo, mas me causa estranheza, me causa um impacto negativo quando eu ouço ou quando eu conheço pessoas que estão há 2, 3, 5, 10 anos sem falar com seu pai e com sua mãe. Seu pai pode não ter sido o melhor pai do mundo, sua mãe pode não ter sido a melhor mãe do mundo. Você é um cristão e está sem falar com seu pai, sem falar com a sua mãe? Existem algumas coisas que você precisa e que você pode reparar. Existem coisas que não vão ser, preste atenção nisso, totalmente reconstruídas, mas você pode fazer a sua parte. Eu decido reparar. A carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos vai dizer assim no capítulo 3: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quem estava aqui na EBD, nós estávamos estudando justamente isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vocês sabiam disso? Tem gente, ou muitas vezes nós estamos com dificuldade de perdoar alguma coisa, e o Senhor já nos perdoou quando nós não éramos merecedores. O Senhor nos perdoa todos os dias. Todos os dias Ele chega para mim e fala assim: Joivan, mais uma oportunidade. Você é um homem muito difícil. Joivan, eu já não sei mais o que eu faço com você, mas eu continuo apostando em você, eu continuo acreditando em você. Eu vou te conceder mais uma oportunidade. Todos os dias o Senhor me perdoa e me concede mais uma oportunidade. Todos os dias o Senhor perdoa você e concede a você mais uma oportunidade. Por que eu e você muitas vezes não queremos conceder outra oportunidade às pessoas? Eu decido reparar. Lucas 6,31 e também, se você preferir, Mateus 7,12, que nós falamos hoje. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. E por fim, eu decido compartilhar. Eu vou me alegrar. Vamos falar? Eu decido compartilhar. Eu vou me alegrar. Mateus 28, 19 e 20 vai dizer assim: o Senhor Jesus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus queridos, se existe uma coisa que eu e você sabemos e que temos obrigação de compartilhar, é que um dia a humanidade foi condenada pelo pecado. Mas no plano original de Deus, Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos salvos da condenação eterna. Falava hoje pela manhã também. Hoje aqui está aparecendo um replay. A mensagem da noite é um replay da Escola Bíblica Dominical. Muitas pessoas pensam que as pessoas são condenadas por não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas isso não é verdade. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, toda a humanidade foi condenada à destruição eterna. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus não veio condenar ninguém. João 3,17. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar, para resgatar. Então as pessoas não são condenadas por não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando as pessoas rejeitam e não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas estão rejeitando a salvação que foi oferecida por Deus. Elas já estavam condenadas e elas rejeitaram a salvação. Então, meus queridos, essas 8 decisões
vão ajudar, são princípios que pretendem ajudar na sua transformação. E através de uma atualização da sua maneira de ser e de pensar, você consiga promover a cura que você tanto tem esperado, receber de Deus, melhor dizendo, a cura que você tanto tem esperado. Romanos 12:2 vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para viver o melhor de Deus, você vai precisar mudar a sua maneira de pensar. Tenho falado muito sobre isso. Como eu e você enxergamos o mundo, define muito das nossas atitudes, daquilo que tem sido para mim e para você prioridade. Não podemos deixar os termos as nossas mentes, os nossos corações moldados pela cultura na qual nós vivemos, pelos costumes, pelos conceitos da sociedade na qual nós vivemos. E eu fiz questão de deixar uma frase aí, que é a próxima, falando um pouco sobre esse processo. Olha só o que diz esse processo. Passa aí para mim, por favor. Pode voltar. Será que eu não coloquei? Volta. Mais um. Eu acho que eu perdi meu slide. Desce. É o último aquele lá? Esse é o último? Então tá bom. Eu vou dizer para você então, não coloquei, me perdoe. Eu destaquei aqui e não coloquei. Preste atenção nisso. O seu processo de cura, o processo que você está enfrentando, é semelhante a um processo de transformar lagartas em borboletas. Vocês já viram o processo? O que acontece com a lagarta ao se transformar numa borboleta? Preste atenção nisso também. Enquanto elas são lagartas, elas estão ou vivem rastejando. Depois que elas se tornam borboletas, elas começam a voar. Quanto mais apegado a este mundo você estiver, mais rastejando você viverá. Quanto mais do alto você se apegar, mais alto você voará. Você precisa escolher se você vai se apegar às coisas deste mundo ou às coisas de Deus. Você quer continuar vivendo rastejando ou você quer tomar os voos altos que o Senhor tem reservado para aqueles que são seus? E aí o último versículo, que era esse que eu coloquei, é porque talvez depois dessas 3 mensagens que você ouviu, você falou: pastor, muito bonito isso, muito interessante pensar e ouvir da palavra de Deus todas essas orientações, mas eu não dou conta, eu já tentei e não dou conta. O versículo que está aí fala um pouco sobre isso. Paulo falando, né? Ou Deus falando para Paulo: mas a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que você não dá conta? Parabéns, você está preparado para ser curado pelo Senhor. O Senhor rejeita um coração soberbo, um coração arrogante. Fique em pé. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu digo ou quando eu penso que estou fraco, a força do Senhor recebe liberdade, autoridade para agir na minha e na sua vida. Eu quero agradecer a você que veio, quero agradecer aos irmãos que serviram aqui nessa noite, quero agradecer mais uma vez a você que nos visitou. Nós não temos o hábito de apresentar formalmente os nossos visitantes, mas foi para nós um grande privilégio receber você aqui. E nós esperamos que você tenha se sentido em família, tenha se sentido em casa. E eu quero, desde já, convidar você para estar conosco no nosso próximo domingo, a partir do nosso próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de junho. E aos irmãos da igreja que prestem bastante atenção nos avisos, nos comunicados, porque nós iniciaremos no próximo domingo nosso mais um mês de aniversário, com muitas atividades, com muitas coisas de gratidão a Deus por mais um ano de vida, de existência da nossa igreja. Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado a Deus pelas nossas vidas. Obrigado por esta oportunidade que nós recebemos do Senhor de mais uma vez
prestarmos culto a Ti, ouvirmos as orientações da Tua palavra. Como nós ouvimos e dissemos aqui, Senhor, algumas coisas para nós simplesmente estão fora do nosso alcance, estão fora do nosso controle. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos oriente, que Teu Espírito Santo que está conosco, abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de abrir os nossos olhos, para que nós possamos não somente enxergar, mas compreender quais são os Teus planos e os Teus propósitos. Obrigado, Pai, porque muitas coisas acontecem nessa vida que nos machucam, que nos magoam, que trazem feridas, ó Deus, emocionais, físicas, psicológicas, mas como é bom sabermos que o Senhor, que é santo e todo-poderoso, não somente tem poder para nos curar, mas tem um interesse, tem um desejo pelo amor, pela graça, pela misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, recebe cada vida que chegou aqui nessa noite, cada pessoa que cultuou conosco por meio dessa transmissão. Eu não conheço especificamente cada história, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe melhor do que nós mesmos aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado por Ti, ó Pai. E em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos clamando ao Senhor que faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nos leva, Senhor, também em paz e segurança até os nossos lares. Cuida das nossas vidas em mais uma semana que se inicia. Os que vão trabalhar, os que vão estudar, os que vão dirigir os seus próprios negócios, Senhor, os que vão trabalhar dentro da sua própria casa. Protege, cuida, livra-nos de todo o mal. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós recebemos do Senhor de estarmos como Teu povo, como Tua família mais uma vez na Tua casa. Recebe a nossa oração, pois o Teu povo fala contigo no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que com o Teu povo estão, com o Teu povo permaneçam hoje e para todo sempre. E por isso o Teu povo diz amém. Amém. Sente aí, tome o seu lugar, não saia sem passar no nosso espaço gourmet e tomar o seu chocolate. E eu acho que esquecemos de falar aqui, está acompanhado de uma deliciosa torrada, tá?